Boa tarde para todos e vamos começar então a nossa aula de laboratório sobre teoria e fundamentos da memória e eu quero mostrar para vocês algumas coisas teóricas, algumas questões teóricas e depois terminar com uma proposta de um exercício de laboratório que vai permitir de alguma forma também vocês ter uma ideia de o que poderia ter se fazer ou ter a fazer sobre experimento para o laboratório de processos básicos. Então vamos começar com alguns aspectos teóricos. Então podemos definir a memória como o processo cognitivo que inclui, consolida e recupera toda a informação que nós aprendemos. Aqui falta um A, mas quero reiterar uma coisa. A memória envolve três aspectos. O aspecto de incluir, de guardar informação, um aspecto de consolidar e um aspecto de recuperar. A informação que é incluída, o que é armazenada, o que é guardada, salva na nossa memória, é uma informação que tem que passar necessariamente por um processo de consolidação. E o que é consolidar? Consolidar significa que essa informação que eu recebo vai ter que ter alguma organização, algum nível de fidelização, de acomodação, assimilação e acomodação dessas informações. Por quê? Dependendo da forma de consolidação da informação, esse aspecto terá muito a ver com os processos de recuperação. Se a informação tem problemas na consolidação, obviamente vamos ter problemas na recuperação da informação que aprendemos. Então, a memória é a função mental que permite reter a informação, ou seja, aprender. É um sistema de armazenamento que permite, como já falei, reter a informação aprendida e permite evocar. Então, o que é evocar? Evocar significa estar ligado com recuperar. Quando eu faço uma evocação, eu estou revendo ou revisitando ou recuperando uma informação que já eu tenho armazenada na minha memória. Isso permite, então, isso que faz essa evocação é que vai permitir que eu possa lembrar ou recordar a informação que foi retida previamente. Essa informação que é retida pela memória é uma informação que precisa de um aspecto importante, um aspecto que tem a ver com o que eu recupero. Às vezes temos a crença de que a informação que nós recuperamos é a informação que é uma reprodução fiel dessa informação. E na realidade, o que nós fazemos não é uma reprodução fiel. O que nós fazemos é uma reprodução mais mediada por uma interpretação da informação. Bem, como já falamos, o processamento da informação passa, segundo os modelos clássicos de memória, por três momentos. Momentos de codificação são palavras que, de alguma forma, têm a ver com essa incluir, com evocar, com armazenar, com guardar informação, com processar informação. Vamos usar essas três expressões também que são sinônimos. Codificar, armazenar, recuperar. Codificar é a primeira fase e é o momento onde as informações sensoriais são armazenadas no cérebro.
Então, essa primeira forma tem a ver com informações sensoriais. Informações sensoriais que vêm pelos processos, seja visuais, tato ou audição, que são as três vias principais. E esse primeiro trabalho de codificação significa que existe de alguma forma uma tradução dos dados num código que pode ser acústico, visual, semântico. Depois da codificação vem o armazenamento. O armazenamento consiste no registro de informação sobre algo, como por exemplo a última passagem do ano que celebramos, a última virada. Isso é uma informação que é armazenada e que tem um registro de informação. A recuperação de uma informação é o que a gente lembra, é o que evocamos, recordamos dessa informação. A recuperação pode ser automática, lembrar-se de quando nasceste, por exemplo, ou pode ser de maior complexidade, como por exemplo uma lei da física ou as leis do Kepler. O segundo tipo de recuperação já não é tão automático, requer de dois momentos, reconhecimento e evocação. Por quê? Porque precisa de alguma forma de que exista uma informação prévia que possa me permitir revisitar essa informação que estou armazenada para evocar. O reconhecimento é quando tentas lembrar-te de, por exemplo, que aprendiste uma lei da física recorrendo ao ano da escolaridade. Por exemplo, eu aprendi isso no sexto ano. Bem, e para lembrar dessas leis da física, você tem que seguir um processo que está guiado por pistas. Então, bem, a memória tem essa estrutura. A gente não vai detalhar muitas coisas, porque esse vai ser basicamente o nosso tema do capítulo 5 e 6 do livro de Sterber. Então, por enquanto, só quero que vocês dêem uma olhada nesse modelo, que significa que a memória tem vários níveis, várias áreas. O que tradicionalmente é conhecido é que a memória tem uma memória sensorial, uma memória de curto prazo, memória de longo prazo. Mas não quero, como já falei, entrar em muitos detalhes. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que é bem importante. Estou mostrando aqui esse teste. É um teste que vocês encontram. Eu coloquei esse link na última página do slide que eu vou compartilhar com vocês. Vocês podem visitar. Ele tem três provas de memória. Uma prova de memória que tem a ver com números, outra que tem a ver com letras e outra que tem a ver com palavras. Então, vamos ver como é que a gente pode utilizar esse site aqui para as nossas provas. Esse aqui você simplesmente, o que tem que fazer? Ele vai ter uma contagem de 10 segundos, você vai clicar aqui e você tem que decorar esse número aqui. Você tem 10 segundos para decorar. Assim que os 10 segundos terminarem, você vai escrever aqui o número e vai clicar aqui em Check Results. Então, o que vai acontecer? Ele vai te dar um novo número, só que dessa vez ele vai utilizar 4 dígitos. Então, eu vou ter 10 segundos para decorar e assim por diante. Então, toda vez que eu estou fazendo essa prova, ele vai aumentar um dígito ao número. Agora nem lembro. 7007. Bom, estou colocando qualquer um. Provavelmente errei. Bom, aqui foi o priming que funcionou.
aqui tenho que decorar 4 dígitos. Perdão, eu já decorei 4 dígitos, tenho que decorar 5. E assim por diante, vão passar os números e eu tenho que decorar. Isso é igual na prova com letras, exatamente a mesma situação. Vão aparecer 3 letras, 4 letras e assim vai aumentando o número de letras que você vai ter que colocar. E essa aqui é uma palavra, é um teste com palavras. Então, o que você tem que... Você tem 90 segundos. Claro, nesse caso a gente precisa de uma pessoa que pelo menos tenha um mínimo de proficiência no inglês, né? Nesse caso, temos 90 segundos. A pessoa terá que decorar essas palavras e depois ela terá que escrever numa lista sem colocar as vírgulas. É muito importante. Não deve colocar as vírgulas, só a palavra e separar com espaço. E tentar decorar o maior número de palavras. Então, queria mostrar isso para vocês, para que vocês tenham já um guia. Perdão. Um guia de o que a gente está fazendo. Então, queria mostrar isso. E só para terminar, mostrar que, bom, alguns conceitos básicos, como eu já falei, são temas que a gente vai aprofundar na aula de processos básicos, mas eu quero que vocês vejam sobre a memória sensorial. A memória sensorial é um dos aspectos mais importantes, como falei, aqui envolve como que o organismo recebe essas informações e traduz essa informação para ela ser armazenada e processada. E uma memória muito curta, que está entre 0,1 a 2 segundos. A memória imediata e a memória de curto prazo. Vamos nos focar só na memória de curto prazo, que retém informações durante um período limitado. É um pouco o que a gente estava avaliando, por exemplo, com essa prova. E a memória de trabalho, que é uma memória que permite manter informação útil e que a gente precisa em situações específicas. E, para terminar, alguns aspectos sobre a memória de longo prazo, a longo prazo, que é uma memória que tem umas características diferentes, né? Uma memória que permite armazenar durante um período muito longo essas informações. Bem, queridos, então, bom, não quero... Vocês vão receber esses slides para ler. Quero que vocês façam o exercício que a gente vai ter para a aula essa atividade de reposição de aula, é vocês visitarem esse site, vocês vão fazer os testes e a partir desses testes vocês vão elaborar um pequeno relatório que deverá ter máximo 400 palavras. Eu quero reiterar uma coisa: às vezes as pessoas pensam que é brincadeira. Não, são mínimo e máximo 400 palavras. Bom, mínimo não, máximo 400 palavras. Por quê? Porque vocês têm que aprender a escrever de forma sintética. Nessas 400 palavras, o que você vai fazer? Talvez você pode buscar na internet outros testes sobre memória. Você pode procurar memória semântica, você pode procurar memória sensorial, memória de curto prazo, testes ou experimentos sobre memória de curto prazo, memória de longo prazo e assim por diante. Busque algum experimento ou avalie esse experimento que eu estou disponibilizando para vocês e você terá 400 palavras para elaborar uma proposta de o que você faria. Qual seria o experimento que você gostaria de fazer sobre isso?
esse texto deveria ser enviado pelo espaço aluno para mim, e deverá ser encaminhado. Na mensagem, eu vou encaminhar para cada uma das turmas a data específica. Não aceito o trabalho depois da data indicada, marcada, e o trabalho deverá ser individual, tá? 400 palavras para elaborar um relatório, no máximo. Todo aquele que ultrapassar as 400 palavras não terá consideração como participação. Vocês terão que aprender a estabelecer limites sobre a escrita. Então, queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Quero agradecer pelo tempo e também vou estar tirando as dúvidas. Vou esclarecer, colocar alguns detalhes da atividade na mensagem que eu encaminhei junto com o link desse vídeo aqui. Então a gente se encontra nas próximas aulas para trabalhar o laboratório sobre pensamento. Até lá.